Oi, amadas, mulheres abençoadas, que coisa boa estarmos aqui mais uma vez, nesse iniciozinho de semana, para compartilharmos aí da palavra do Senhor, desse livro que tem sido a nossa regra, que tem nos feito melhores todos os dias. Bom, hoje eu acordei com uma frase que confrontou o meu coração e eu queria trazer essa palavra para o seu coração também, para que essa vida flua em nós, né? Essa palavra viva, o verbo vivo, que é o nosso Senhor Jesus. E eu queria que você guardasse para você, como eu vou guardar para mim, para que nós todos os dias possamos acordar com isso na nossa mente. Preste atenção. O que Jesus significa para mim hoje vai determinar o meu amanhã. Guardou? A forma que eu olho para Jesus hoje vai determinar o meu amanhã. Vai determinar o meu depois de amanhã, o meu mês que vem, o ano que vem, depois da minha morte. A forma que eu olho para ele hoje, o que ele significa para mim hoje, determina todo o tempo o meu amanhã. Que coisa séria, né? E diante disso, eu pude lembrar de um bate-papo que Jesus teve com uma mulher, que foi um encontro muito interessante e que nós observamos que nessa conversa de alguns minutos, essa mulher olha para Jesus assim de várias formas e ela entende Jesus de várias maneiras em um simples bate-papo. Eu não sei quanto tempo você tem de cristã, nem sei se você que está me ouvindo realmente é cristã, mas talvez você se identifique com alguma dessas formas que a mulher entendeu que Jesus era em uma simples conversa. E então vamos lá, essa história está relatada em João, capítulo 4. E você sabe que essa mulher era samaritana, Jesus era judeu, e a história nos diz que os judeus e os samaritanos não se davam. E quando ela chega no poço, ao meio-dia, um sol quente, Jesus estava ali, né? Pelos motivos dele, esperando. Nós não vamos entrar na história agora. Você pode ler lá. E ela também foi ao meio-dia, pelos motivos pessoais dela. E eles se encontraram. E quando ele olha para ela, ele fala: "Você pode me dar um pouquinho de água, por favor, que eu estou com sede?" E a primeira percepção, então, que ela tem de Jesus é que ele era um inimigo. Porque os judeus e os samaritanos não se davam. E ela então pergunta lá no versículo, eu até anotei aqui 9, né? Versículo 9 ela diz: "Como sendo tu judeu, pede água para mim que sou samaritana?" E a primeira percepção que ela tem dele é como um inimigo. Você sabia que muitas vezes nós também temos essa percepção de Jesus como um inimigo? Ai, Érica, claro que não. Sim. Muitas vezes nós culpamos Jesus pelos problemas da nossa vida. Se Jesus não tivesse permitido, eu não tinha perdido meu pai, eu não tinha perdido a minha mãe. Se Jesus estivesse realmente olhando para a terra, nós não estaríamos no meio dessa pandemia, não haveria fome, não haveria pobreza, não haveria injustiça. Eu não tinha perdido meu filho. E a gente culpa Jesus de todos os problemas existentes. E, na verdade, ele é o autor da solução. Ele não é o autor do problema. Os problemas são criados por nós mesmas. São criados por circunstâncias políticas, econômicas, sociais, culturais. E muitas vezes a gente culpa ele. E ele, ele é o autor da solução e não o autor e não o culpado. Não o réu dos nossos problemas. E muitas vezes nós olhamos para ele como um inimigo. E muitas vezes sendo declaradas cristãs. Ele não é nosso inimigo. Então, se nós estamos olhando a ele assim, nosso amanhã como vai ser? Entende? No decorrer da conversa ali, no versículo 12, Jesus diz para ela que se ela soubesse com quem que ele está falando, ele poderia dar água viva para ela. E ela então olha para ele como uma pessoa comum. Até então era um inimigo, agora não. Agora ela já olha como pessoa comum porque ela diz assim: "Como sendo tu uma pessoa comum,
pode dizer que vai dar água, você é maior do que o nosso pai Jacó? Então ela compara Jesus como um homem comum. O senhor agora é maior do que Jacó, que é o nosso pai, né, que nós tanto admiramos, Abraão, Isaac, Jacó, está se considerando maior do que eles? Você sabia que muitas vezes nós olhamos para Jesus como alguém comum? Ele significa alguém comum para a gente, sabe por quê? Porque nós não olhamos para ele como todo-poderoso, como aquele que pode renovar nossa esperança, como aquele que pode dar a paz que excede todo o entendimento, como aquele que pode libertar os cativos, porque ele veio para salvar, para libertar. Nós não olhamos ele com todo o poder para resolver qualquer coisa que nós precisamos. Nós olhamos para ele como alguém comum. Nós queremos resolver os nossos problemas da nossa maneira, porque nós não entendemos que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o autor da salvação, e nós olhamos para ele como alguém comum. E isso é muito perigoso, porque se nós estamos hoje acabados, nos lamentando e não vendo solução para os nossos problemas, é porque nós olhamos para Jesus como alguém comum. E o meu problema amanhã vai permanecer, depois da manhã vai permanecer, e depois da minha vida vai permanecer, porque eu olho para ele como alguém comum, ou como um inimigo. Outra forma que ela olhou para Jesus, que quando ele foi falando da água viva, né, ela foi se interessando, é como um simples doador de benefícios. Será que nós estamos olhando para Jesus como um simples doador de benefícios? Eu vou na igreja porque eu preciso pegar a minha bênção, porque eu vou dizimar, ofertar porque Jesus pode me dar em dobro. E a gente só olha ele como alguém que pode abençoar, como alguém que pode dar. A gente não olha para ele como o Salvador, que merece a minha adoração, que merece o meu louvor. Não, eu olho para ele como um doador de benefícios, porque ela olhou para ele lá no versículo 15 e disse assim: então me dá dessa água para que eu não volte mais a ter sede, eu não precise mais vir nesse poço. E é assim que a gente quer Jesus. A gente só quer ele para que eu não precise mais disso ou daquilo, porque ele pode me dar. Então eu já não olho para ele como alguém comum que não pode. Eu olho alguém que pode só me dar aquilo que eu quero para aquele momento, aquilo que eu acho que é necessário. Estamos olhando para ele assim? A forma que eu olho para ele hoje determina o meu amanhã. E ele sabe da intenção do coração. Outra forma que essa mulher foi olhando para ele mais para frente, porque no decorrer da conversa ele fala de algumas coisas da vida dela pessoal. E lá no versículo 19 ela fala assim: nossa, eu vejo que tu és profeta. Será que nós estamos olhando Jesus como profeta? Ou seja, ele não é comum, né? Como ela estava olhando há tempos atrás. Não é um inimigo, não é comum, não é só um doador de benefícios. Não, é alguém importante, admirável. Quantas pessoas admiráveis nós temos na Terra que já passaram por aqui que a gente admira? Quantos nomes de homens e mulheres que são admiráveis na nossa história? Será que nós olhamos para Jesus só com alguém que nós admiramos, que veio aqui, que fez o bem, que falou de amor? Mas chega um momento nessa conversa, né, em que ela nota o quanto ele é diferente, e até que ela pergunta para ele, né, os olhos dela já perguntam tudo, e ele diz: olha, eu sou o Messias, sou eu que falo contigo, o prometido, que vem libertar Israel do cativeiro, não só Israel, mas toda a humanidade, que veio salvar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ela teve essa percepção, ela teve esse clique, né? Esse start de que ele era o Messias. E como nós estamos olhando para ele hoje, determina o meu amanhã. Eu não sei, muitas de nós possamos estar magoadas, feridas, desestruturada, desesperançada, com a vida financeira conturbada, envergonhada, com mágoa, ferida, traída. Não importa. A nossa expectativa precisa estar num Jesus, do jeito que ele é, Salvador, libertador, o dono de todas as soluções da minha vida, o autor da alegria, do amor, do perdão.
Eu estou olhando Jesus como meu Senhor, como aquele que pode governar os meus pensamentos, as minhas atitudes. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é meu caminho. Eu estou olhando para Ele como um caminho. Como que eu olho para Ele como um caminho? Quando eu olho para a Sua palavra. E ali na Sua palavra eu tiro então as minhas atitudes. Eu trilho as minhas atitudes, Ele é a minha verdade, é por isso que eu trilho, Ele é a minha vida, Ele é o ar que eu respiro, eu devo tudo a Ele, Ele é o Salvador, eu o aceitei como Salvador, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não só o meu dia a dia como mãe, como esposa, como filha, como profissional, como amiga, mas e o meu depois da morte? A forma que nós olhamos para Jesus hoje vai determinar o meu amanhã, também depois da morte. Ele é o meu Salvador, eu tenho nele a esperança da glória. Então fique com essa mensagem, a forma que você olha para ele, o que ele significa de verdade para você, determina o seu amanhã. Largue as distrações, se prostre diante dele, deixe ele governar a sua vida através da sua palavra. Que as suas atitudes sejam dominadas pelos seus ensinamentos. O que você pega de Jesus hoje, a forma que você abraça Ele, que você encara Ele, o que Ele significa para você hoje, vai determinar o seu amanhã. Ele vai voltar, Ele está às portas. Você está preparada para encontrar com Ele, ou Ele é só um simples profeta? Ou Ele hoje é seu inimigo? Ou Ele é uma pessoa comum? Ou Ele é só um doador de benefícios? O que Ele realmente significa para você vai determinar o seu amanhã. Então busque Ele hoje, queira Ele hoje, deseje Ele hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa Ele governar seus sentimentos, seus pensamentos, suas atitudes. E você vai ter um amanhã de vitória. Amém? Te amo em Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.